que foi realizada neste exato momento. Nós temos aqui no capítulo 5 a revelação de João. Nos fala o capítulo 5 do Evangelho de João que é revelado a João o trono de Deus. Imagine você estando no trono de Deus, ouvindo essas instruções. Nos é revelado que o trono de Deus está no centro do universo. E daí ele governa a tudo e a todos, mesmo cercado de tantas misérias e catástrofes, maldades, desastre na terra. O Senhor continua soberano. Agora pare para imaginar, se Deus não tivesse com o seu trono, já com Davi, na terra, no centro do universo, o que poderia ser da humanidade? Seria muito pior. Porque Deus ele tem o controle da situação na sua mão. Ele tem o comando da situação. Então nos é revelado que esse trono de Deus, ele está no centro do universo. E ali ele vê tudo, governa tudo e vê tudo. Glória a Deus. O Senhor continua soberano. Isso não quer dizer que ele perdeu a sua soberania. Mas o que é soberania, apóstolo? Soberania é o domínio, é o poder, o domínio da situação, que não sai de controle. Tem seu tempo determinado? Tem. Muitos dizem assim, mas Deus é injusto, a gente sofre e ele não faz nada. Faz sim. Você que não está fazendo por você próprio, você que não está amando a sua própria vida, porque Deus, ele faz por você. Nada fugiu ao seu controle. Tal como disse o Senhor Jesus, ele continua alimentando a natureza, sustentando as leis que a regem e fazem funcionar. Mateus 6:26. É bom lembrar, diácono Davi, que Deus, quando veio à terra, que fez a terra, que a terra era um ocaso, era um labirinto, não tinha forma, era vazia, nada existia. Quando ao ele chegar, que ele ordenou, que foi tudo criado, tudo feito, tudo isso Deus fez em santo amor. Em santo amor eu quero dizer a você que Deus criou o universo, que Deus governa o universo em santo amor. Ele fez tudo por amor. Tudo por amor. E não adianta a gente achar que Deus fez tudo errado. Não, Senhor. Ele fez tudo em seu devido lugar. As leis da terra. Vocês observem que cientista nenhum até o dia de hoje conseguiu descobrir o que é a lei da gravidade. Porque a gente nasce, passa os 4 períodos, 4 períodos: nascimento, infância, adolescência, maturidade, 5 períodos e velhice. A cada fase dessas 5 fases, nós vamos perdendo uma coisa. Vamos perdendo força. Será que eu com 68 anos, eu tenho uma força que eu tinha aos 20? Você tem a força de 20? Não. Ninguém. Então, as leis de Deus continuam dessa forma. A mesma coisa são as aves, as plantas. Tudo isso tem a sua lei decorrente a ela. A botânica, que é estudando as plantas, tem a sua lei.
A zoologia, questão dos animais, tem sua lei. A ciência humana tem suas leis. Então essa é a lei do Senhor. Eu gostaria de falar para vocês que muitas vezes nós vamos entrar no Apocalipse 4 também. Porque também o Apocalipse 4, já foi dado aqui, fala do trono de Deus. E a continuação. Mas antes, vamos lá fazer o seguinte. Lá no Apocalipse 4, versículo 6, lê aí, meu amado, em nome de Jesus. 4, verso 6. Glória a Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. No Apocalipse 5, na leitura oficial, a gente leu que eram 4 animais. 4 animais que estão no trono de Deus. Mas não existe teólogo nenhum no mundo que possa dizer para vocês a identidade desses animais. Tem teorias assim, por exemplo, eu acho que é isso, você acha que é aquilo. Olha só, muitos teólogos acham que esses 4 animais são 4 seres, são 4 seres angelicais. Já outros, o Enéas Tosgeni, por exemplo, que é um dos mais conceituados teólogos do Brasil, ele e outros, eles acham que esses 4 animais são os 4 evangelhos que nos leva a conhecer o nascimento, a vida, a morte e ressurreição de quem? De Cristo. De Cristo Jesus. Então, não adianta a gente ficar especulando que você não vai conseguir descobrir, tá bom? Aqui nós vamos, aqui Mateus 6, 26, enquanto o Apocalipse 4 nos mostra o trono de Deus, e o capítulo 5 nos apresenta o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, é bom lembrar que Daniel e Ezequiel tiveram a visão desses 4 animais viventes. Você já leu lá? Já observou? Nos faz lembrar tudo isso, amados. Então, enquanto o Apocalipse 4 nos mostra o trono de Deus, o capítulo 5 nos apresenta o Cordeiro de Deus, que no Antigo Testamento é representado pelo leão da tribo de Judá. Agora, fazer uma pausa aqui, e chamado raiz da geração de Davi. Bom, por que Jesus foi conhecido como leão? Por causa da coragem e da força e da valentia. Porque a valentia, isso não é informando que o homem só é valente quando briga com o outro. Não, senhor. O homem é valente quando ele embanha a Bíblia Sagrada e prega arrependimento e mostra ao mundo que ele é uma pessoa arrependida. E Jesus deu esse demonstrativo como filho e como Deus na terra. Na hora de agir como um leão, ele agiu como um leão. Na hora de agir como cordeiro, ele agiu como cordeiro. E na hora que agiu como geração da raiz de Davi, ele agiu. São 3 instâncias diferentes uma da outra, queridos ouvintes. São 3 instâncias. A geração da raiz de Davi é o quê? Você sabe que toda planta tem uma raiz. Se você te arrancar uma planta da terra e botar em cima da terra, você cavar um buraco, botar água para molhar, a tendência dela é o quê? Morrer. Secar e morrer. Muito bem. Então ele é chamado raiz porque foi através de Jesus que enraizou o mundo a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho de Jesus. Porque até então aí só existia o tarô, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como o livro da lei.
Até então ninguém pregava não, só lei. Ou obedecia ou morria. Mas quando ele chegou, quando Jesus chegou, que assumiu seu ministério, ele começou a enraizar, começou a fazer com que a raiz crescesse. E por que o Cordeiro de Deus? Porque o Cordeiro de Deus, cordeiro é um animal manso, é um filhote de ovelha. Na Bíblia é muito conhecido como vitela. Tanto bovino como cabrino. Vitela. Então, esses animais eram puros, limpos, puros, não tinha mancha, não tinha nada, sem defeito. Então ele foi apresentado como cordeiro. Primeiro porque ele era o cordeiro da Páscoa. Na Páscoa teria que se imolar um cordeiro para a expiação dos pecados. E ele, Jesus Cristo, foi esse cordeiro, levado ao matadouro como ovelha muda que não tinha de que reclamar. Mais além aqui fala, ao vê-lo João relata que ele havia estado morto. Olha onde está a preposição dessa frase. Ele havia de estar morto. Quer dizer, ele não está morto. Estado de morto, né? Exatamente. Havia estado de morto. Isso é uma clara referência só o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde ele entrou, onde ele entregou por nossos pecados e culpas. Ele se fez pecador em meu e seu lugar. Ele fez um sacrifício vicário, substituição. Por que substituição? Porque quando o elemento pecava, que ia ao templo expiar o pecado, os sacerdotes pediam um bode, né? E em cima da cabeça daquele bode, o culpado botava a mão. E eles oravam. E se Deus aceitasse, descia fogo do céu. E era transferido o pecado do pecador para o bode. Que o bode era solto ou queimado fora do arraial. O que aconteceu com Jesus? Ele morreu dentro de Jerusalém? Não. Foi crucificado dentro de Jerusalém? Não. Fora da cidade. Fora dos muros de Jerusalém, meus amados. Fora da cidade. Vocês estão entendendo aí do outro lado? É para entender. Então João, contemplou esse ser angelical, o nosso Cordeiro de Deus. Ele viu a morte de Jesus, viu a ressurreição de Jesus e ainda foi chamado por Jesus. E levado até o trono para mostrar a ele que ele estava vivo. Amém. E que ele ainda reinava e governava. Os seres celestiais adoram ao Cordeiro, reverenciam, por isso dizem: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de tribo, de toda a tribo, língua, povos e nações. Ou seja, Jesus é o amém da divindade de Deus. Ele é o amém. O que é o amém? É o fim. É como o Salmo fala, uma frase diz assim: selar. E a gente não sabe o que é o significado da palavra selar, que é uma concordância de um amém. Entendeu? Então Jesus cumpriu, e um dos selos, dos 7 selos, que João começa a abrir, ele entende a revelação do Apocalipse. Ele entende o que Jesus está passando para ele, o que ele vai colocar no papel. Ou seja, o papel, o papiro naquele tempo, o couro de boi onde ele escreveu, não importa, o importante chegou a mim e a você. Não é verdade?
Então ele viu tudo aquilo. E ele viu ele ressuscitar, e ele viu ser assunto na terra. Ele viu tudo isso, meus irmãos. E o Espírito de Deus, que hoje é a nossa testemunha, é que nos ensina, nos inspira a trazer para você entender o que o Senhor Jesus, Ele quer com você. Tem calamachuri canto de vaz. Ele entende você, Ele sabe o que você precisa agora. Entender o livro santo. Tem calamachuri de vaz. E João, quando abre o primeiro selo, ele vê lá. Ele vê logo quem? O leão da tribo de Judá. Dei calamassuricanto. Como ele revela no livro. Ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que estava morto e reviveu. Ele é a raiz da geração de Davi. O rimalamachuricanto. É esse aqui, meus irmãos, que nós adoramos. É o Cristo ressurreto, vivo, que não ficou na cruz e nem ficou no sepulcro, não. Ele está vivo. Dei calabassuriando de vaz. Ele está pronto para perdoar teus pecados. Esse mesmo João, diácono Davi, lá em 1 João, capítulo 1, se não me engano, ele fala assim, filhinhos, ou é capítulo 1 ou capítulo 2, filhinhos, não pecai-vos. Não peque, meus filhos. Se todavia você pecar, você tem um advogado. Olha, que injeção. É ele, o justo. Ele é a propiciação pelos meus pecados, pelos seus pecados. Nem só pelo meu, e sim pelo mundo inteiro. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Então vocês sabem que para o pecado, a receita agora é aquela palavra que se diz, arrependei-vos. Para você entrar nesse trono, como igreja viva de Cristo, é preciso também abandonar o pecado. E aqui nós vemos aqui que Jesus é o amém da divindade. Nele todas as determinações de Deus são realizadas. Nada existe ou funciona sem a intervenção do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Nada. Agora, por quê? Porque Jesus e Deus é um só. Deus é Jesus e Jesus é Deus. O Espírito Santo é Jesus e o Espírito Santo é Deus. E Deus é o Espírito Santo. As três é uma só pessoa. Não é que os três têm uma forma de administrar, não. Os três são harmonicamente afinados, dentro um do outro, trabalhando amalgamadamente. A palavra amalgamadamente é misturado. Você pega, vou dar um exemplo aqui rápido. Você cozinha uma abóbora, cozinha uma batata e vai fazer um purê. Aí você mistura a abóbora com purê, dá para você diagnosticar quem é quem? Você só vê o volume, mas não diagnostica quem é quem. Então, a mesma coisa, é um exemplo do natural para o espiritual. Entendeu? No Apocalipse 5, 1 a 5, a gente vê aqui o rolo selado. Vamos ler aqui com o nosso diácono. De 1 a 5, o rolo selado. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar o seu selo? E ninguém no céu, nem na terra,
nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Está ouvindo aí, meus irmãos? O rolo selado. Em todas as gerações passadas, nenhum homem era digno. É como Paulo frisa lá em Romanos 14, se não me engano, que todos pecaram e todos foram caídos, destituídos da graça. Então, não tinha homem nenhum, meus queridos, que pudesse desatar os 7 selos, abrir o rolo do livro, todo selado por dentro e por fora. Mas ele, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que venceu a morte, venceu o pecado no corpo, venceu a morte no corpo, ressuscitou ao 3º dia, esse daí sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, esse foi achado digno de abrir os selos e mostrar para alguém e fazer questão que eu e você saibamos que ele está vivo no controle da situação. E que ninguém era capaz, ninguém na terra. Quando a Bíblia fala ninguém, porque não havia ninguém capaz. Eram os segredos. Mas tudo, queridos, que no século 22 ou século 21 está acontecendo, no começo da era cristã, do tempo de Cristo para cá, aqui mais ou menos se discorreu entre os anos 80 alguma coisa da era cristã, do tempo de Cristo. Não foi anos Dominicis, não. Ano de Cristo, AC. Então, durante esse tempo, por exemplo, aos 66, no ano 66, depois da era de Cristo, houve a ascensão. Depois da ascensão, passado mais algum tempo, João é arrebatado. Indica que João era um adolescente na época e o Senhor esperou o tempo da maturidade, ou talvez até da maturidade, para poder mostrar uma revelação de tamanha categoria e de tamanha responsabilidade. Comenta alguma coisa. O senhor falou aí comentando sobre o João, né? Que realmente ele, quando estava na Ilha de Paz, já era ancião, né? Aí eu tô aqui meditando nisso aí, que realmente imagine se Deus fosse dar ele essa revelação quando ele era jovem. 20 anos, por exemplo. Né? Aí eu tô aqui com meus pensamentos, que quando Paulo, ele fala para Timóteo, né, que aquele que aspira o episcopado, uma boa obra almeja. É verdade. Aí ele fala das qualidades que o episcopado, a pessoa que deseja, tem que ter. Agora ele diz assim, uma parte que diz assim, que não seja neófito. Neófito é a pessoa que jovem na fé, né? Porque imagine, a pessoa fica orgulhosa, soberba, né? Então, eu me lembrei dessa passagem, até nesse sentido mesmo, João, que, né? Por exemplo, aí analiso aquela passagem que os discípulos estavam brigando entre si para saber quem era o maior no reino dos céus, né? Então imagine aí a experiência, o João com a idade aí na ilha de Patmos. O debate que os discípulos fizeram. E queria sentar à direita e à esquerda de Deus, de Jesus. Então, nos dado conhecimento, Diácono Davi, baseando assim nos nossos apóstolos do passado, pregadores do passado, que nenhum deles tiveram assim a ousadia de dizer a idade deles, mas pelo tamanho da responsabilidade que ele transmite
nas folhas sagradas da palavra, a gente observa que é uma pessoa idônea, que é uma pessoa de temperamento firme, que é uma pessoa que tem uma consciência firme. Porque o jovem, ele oscila muito. O jovem hoje quer uma coisa, mas já quer outra. Não é verdade? Ele hoje quer uma coisa, mas quer outra. Não tem firmeza. E Timóteo, como era discípulo de Paulo, Paulo investiu em Timóteo. Paulo investiu em Timóteo. Como Jesus investiu em João na ilha de Pátimo. Era o único meio de chamar a atenção de João. Era ele preso. Observe que quando termina a revelação, ele é solto. Ele volta para Efésios para apacentar e morreu, segundo a história, os historiadores, João morreu com 100 e poucos anos, bem vivido. Bem vivido. Então, no capítulo 5 de João, ou do Apocalipse, versículos 6 e 7, lê aí. Não feche não, deixa aí que a gente vai... Tem muita coisa para ler. 6 e 7. 6 e 7. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Quem estava sentado à direita do trono? Jesus. Jesus. Então, João viu os 7 Espíritos de Deus que olham o mundo inteiro. Eu quero dizer a você, amados irmãos, que estão nos acompanhando nesse horário, para você entender, não existe só 7 Espíritos não, viu, irmãos? Que Deus é infinito. E todas as coisas de Deus não tem fim. É infinito também. Então, mas aqui revela 7, para não dizer que era milhares de anjos, ou milhares de espíritos, né? Então ele viu que esses seres angelicais foram ao que estava sentado no trono. Tinha alguém no trono que tinha outra pessoa do lado direito dele, que era Jesus. Quem era que estava lá que João não conseguiu identificar? Deus. Ele não fala o aspecto, né? Não descreveu nada. Mas quem seria esse ser que estava, que Jesus estava à destra? A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, subiu ao céu e sentou à direita de Deus, do Pai, então, que intercede por nós. Então, é isso aqui. Versículo 8 a 14, adoração ao Cordeiro. Esses 7 Espíritos aí, como aqui a palavra está nos referindo? É versículo, letra maiúscula, Espírito, letra maiúscula. Eu vi um estudo falando que se refere unicamente ao Espírito Santo. A uma pessoa. Né? Porque pensa que a gente não vai escrever seu nome em letra minúscula. Certo que na nova ortografia pode até escrever, mas é errado. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus é uma pessoa, Deus é uma pessoa. E até aqui, após, quando fala 7 Espíritos, a gente pode entender que, como a Bíblia diz, que ele é o único, onipresente, quer dizer, ele está em todos os lugares, é o mesmo. Olha aqui, ó, nós estamos aqui no estúdio, falando de Jesus. Ele está aqui. Ele está aí com você, te dando sabedoria. Ele está controlando o universo todo. Em todo linguajar, idioma. A todo tempo ele ouve todo mundo ao mesmo tempo e sabe diagnosticar tudo que você quer. Discernir tudo que você está pedindo. Não é para dizer assim, não, eu vou ouvir Davi que ele é o mais santo. Não existe isso. Entenderam, irmãos? Adoração ao Cordeiro, de 8 a 14. De 8 a 14. Não, Apocalipse mesmo. No versículo capítulo 5 mesmo. No capítulo 5, versículo... De 8 a 14. De 8 a 14. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro
cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Olha aí, tá vendo, meus irmãos? Então, não há outro a quem nós possamos adorar. Viu a revelação do Apocalipse dizendo, Apocalipse 5, de 8 a 14, que a adoração só ao único. E quem é o único? Ele venceu. Venceu o inferno. Venceu a morte. Venceu todos os desejos. Hoje, a destra de Deus, que intercede por nós, mandando bênçãos para nós. Então João, orando, prostrado no céu, com a sua cabeça entre as pernas, ele diz: Senhor, aqui já foi o que a gente já discorreu, Senhor, quem é digno de abrir o selo? João olhava em volta dele, não via ninguém digno. Ele como mortal e pecador arrependido, ele não via ninguém em volta dele, ao menos o Cordeiro de Deus, que ele ainda atribui aqui, ó, viu um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Uma pergunta que os anjos estavam fazendo a João. Aí João vem e faz assim, ó: não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para o livro, para ele. Mistério, né? É o livro, esse livro, né, esse objeto, ele era tão consagrado por Deus, que ninguém podia abrir, nem sequer olhar. Aí eu me lembro, o apóstolo, que quando Moisés ele passou 40 dias e 40 noites no monte, a Bíblia vai dizer que quando ele desceu do monte, o povo olhava para Moisés, não conseguia nem olhar direito, porque via que o rosto dele estava iluminado como o rosto de anjo. É tanto que ele tinha que colocar um véu para poder falar, né, com o povo. Então o que dá para entender que aquilo que Deus consagra, né? Aquilo que Deus consagra, Deus é santo. Aquilo que Deus coloca a mão, Ele consagra, Ele santifica. É verdade. É aquilo que quando a gente estava o quê? Separado de Deus, a gente era o quê? Imundo, podre. Verdade. A gente veio para Jesus, Jesus está fazendo o quê? Maravilhas. Foi tirando as podridão. Hoje nós somos separados de Deus. Hoje nós temos um brilho especial de Deus em nossa vida. E outra coisa, ninguém podia olhar, nem tocar, nem olhar. A mesma coisa somos nós, né? Quando Deus diz: ai daquele de tocar nos meus ungidos. Não é para tocar naquilo que Deus já colocou a mão, naquilo que Deus já consagrou,
daquilo que Deus já derramou da luz dele, do Espírito Santo, né? Como ele disse, não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Não é para tocar. Hoje, a igreja de Cristo é perseguir, muitos tocam, pensam, a gente vai destruir, a gente vai derrubar, só que eles pensam que está vencendo, pensam, mas no final a igreja vai sair vencedora. Paulo pensando, eu estou abafando, eu estou matando, eu vou prender, eu vou lá, me dê carta que eu vou lá em Damasco. Paulo estava lá tocando terror. Saulo, Saulo. E aí, Saulo, está tocando na minha igreja, Saulo? Caiu do cavalo. Só não quebrou o braço, mas quebrou a cara. Então, irmãos, tudo que é consagrado é separado. Nós, como pastores, bispos, apóstolos, temos consagrações. Consagração quer dizer escolhido, separado, ungido. Nós somos ungidos com óleo. Não foi no nome do pastor, não. Não foi no nome da igreja, não. Nós somos considerados no Apocalipse 1 como 7 estrelas, que está entre os candelabros, 7 candelabros, que são 7 pastores e 7 igrejas da Ásia Menor. Nós estamos inseridos nesses contextos. Não é para alguém pegar, dizer assim, vou dar um tiro nele, vou matar, vou bater. Não, senhor. Você pode até bater, você pode até atirar, você pode até tirar a vida dele, mas você vai prestar conta um dia a Deus, que você tocou na menina dos olhos de Deus. Então João prossegue, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno. Ninguém. De abrir o livro e de olhar para o livro. Olha, de novo, né? Então um dos anciões me disse, não chore, eis aqui um leão. Ele não foi apresentado como Jesus Cristo, mas ele, Jesus, foi apresentado como um leão. Por quê? Cada garra. O leão, no reino animal, é o rei da selva. Exatamente, na selva, ele é o rei. E quando ele dá, né? Quando ele brama, assistia aqueles filmes, os animais ficam tudo apavorados. Fica apavorado, as aves começam a voar de medo. Então Jesus significa isso aí, meus irmãos. Ele é o leão. Para que agora, eu acho graça ao diácono que Jesus, como um leão, e muitos crentes ainda têm medo de um assovio de Satanás. Não é verdade? Que não é nem superior a um bramido de um leão. Não é verdade, meu irmão? Então, e além do mais, ele ainda é raiz. Está arraigado em você. Seu DNA chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A raiz que abriu. Depois você ouviu o cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, e pelos anciões, que ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Então, esses 7 chifres são 7 reinos. 7 reinos. Os espíritos, a gente já falamos que não é só 7, né? São vários. E por aqui a gente vê que cada rei, já vindo do tempo do Império para cá, porque aqui, quando foi revelado, estava falando desses reinos no futuro. No futuro. Que implica esses 7 reinos sacerdotais. Entendeu? Ou seja, papais. Então, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Mas nenhum desses chifres sobreexistiram. Não vai sobreexistir.
Porque é o único reino, o único rei, que é Jesus Cristo. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem se aproximou de quem estava sentado no trono? Jesus se aproximou e recebeu o livro da mão de Deus, que estava sentado no trono. João diz que ninguém era digno nem de olhar nele, nem de tocar. Jesus foi lá, tocou e trouxe. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro, cheia de incenso, que são suas lágrimas, que são nossas lágrimas, as orações dos santos. Pensando bem, na Idade Média, quando aconteceu esse ato, em Pátimo, quando aconteceu, a igreja primitiva, como a igreja na Mesopotâmia, como a igreja da Galácia e outras igrejas, que eu não vou citar nomes, eles viviam em constante oração. A perseguição era demais. Chegou um ponto, queridos, que se eles abrissem a boca para dizer Jesus, eles morriam. Quando chegava um apóstolo numa cidade que não era conhecido, ele tinha que desenhar um peixe no chão ou um pão, para que os outros irmãos entendessem que ele também era da mesma linhagem. Era codificado, era por código, para poder ter uma identidade. Mas sem eles saberem o movimento, o reboliço que estava acontecendo nas alturas. E que alguém preso tinha sido levado para mostrar a ele. Foi aí que os 4 anciões, os 24 anciões, se prostraram para reverenciar e adorar com suas harpas e suas taças cheias das lágrimas dos crentes, que é as orações. E, apóstolo, e quando fala aí dessas taças de ouro cheias, né, de incenso, são as orações do santo, o que eu entendo aqui é que Deus, ele nunca esquece de uma oração, de alguém que alguém ora, porque tem gente que pensa assim, poxa, será que Deus me ouviu quando eu orei? Será que quando eu pedi perdão, será que ele me perdoou? Porque o inimigo às vezes bota essa dúvida. Será que me perdoou? Será que ele me aceita de volta? Será que ele me ouviu mesmo? Poxa, mas eu estou tão arrependido. Mas aí para quem está nos ouvindo, para saber que Deus, ele ouve. É verdade. Ouve, e ele está lá. E para você ter uma ideia, está guardando as orações. Está guardadas. Entendeu? Está tudo guardadinho.